Sejam muito bem-vindos à nossa aula 5 de formulação de ração de custo mínimo com o uso do Excel. Nessa aula, misturaremos 3 ingredientes para atender a exigência de 2 nutrientes. E ao final da aula, você terá um programa que é expansível. Ou seja, você pode aumentar a quantidade de ingredientes e de nutrientes para atender a sua necessidade. Mas lembre-se que esse é um curso progressivo. Na aula 1 foi apresentado um programa básico e sobre ele várias informações foram sendo incorporadas ao longo das aulas. É importante que você assista às aulas anteriores para ter um entendimento pleno dessa aula. Eu já deixei no nosso Google Sala de Aula os slides dessa aula, planilha eletrônica, e você pode encontrar outros materiais, exercícios e também discutir comigo e com outros colegas sobre formulação de ração. Nessa aula, misturaremos 3 ingredientes, milho, farelo de soja e óleo de soja, para atender a exigência de 2 nutrientes, proteína bruta e energia metabolizável, com composição nutricional e preço, conforme apresentado na tabela. O objetivo é encontrar a mistura que atenda a exigência nutricional com o menor custo possível. O primeiro passo é a elaboração do modelo matemático que representa esse problema da programação linear. Nesse exercício, trabalharemos com 3 variáveis de decisão e a nossa função objetivo Z é calculada pelo somatório da contribuição individual de cada ingrediente no preço. Em seguida, estabelecemos a restrição de mínimo e de máximo para a proteína bruta. O nível proteico atendido é calculado pela contribuição individual de cada ingrediente e usamos o operador de maior ou igual para a restrição de mínimo e de menor ou igual para a restrição de máximo. As restrições de mínimo e máximo da exigência de energia metabolizável são estabelecidas de forma semelhante às para a proteína bruta. A equação de quantidade estabelece que o somatório dos ingredientes deve ser igual a 100%, só que expressa em decimais. Por fim, iremos inserir restrições para os ingredientes. Nos exercícios anteriores, nós estabelecemos somente a restrição de não negatividade, e essa para a formulação de ração, sabemos, é obrigatória. Contudo, agora, iremos também estabelecer a restrição de máximo para ingredientes. Então, vamos implementar esse modelo no Microsoft Excel. Essa é a planilha que utilizaremos para a resolução desse exercício. A faixa de célula de F6 a F8 foi reservada para as variáveis de decisão. Na célula F9 é onde se calcula a equação de quantidade. A exigência de proteína bruta será calculada na célula D11 por meio da função somar produto e a de energia metabolizável na célula E11. A faixa de célula de D12 a D13 foi reservada para o estabelecimento de mínimo e máximo de proteína bruta, respectivamente. De forma semelhante, a faixa de célula de E12 a E13 foi reservada para o estabelecimento da exigência mínima e máxima de energia metabolizável. A função objetivo é calculada na célula C15 por meio da função somar produto. A grande diferença desse programa em relação aos anteriores é que agora foram reservadas células para o estabelecimento mínimo e máximo para ingredientes. A faixa de células de G6 a G8 foi reservada para o estabelecimento mínimo e de H6 a H8 para os níveis máximos de inclusão de ingredientes. O próximo passo é configurarmos o solver. Devemos ativá-lo, então, na guia Dados, item Análise, Solver. Na caixa Parâmetros do solver, definir objetivo é a nossa função objetivo, que está na célula C15. Essa função objetivo deve ser minimizada. As células variáveis são as variáveis de decisão, portanto, faixa de célula de F6 a F8, e devemos adicionar restrições. A célula F9, onde se calcula a equação de quantidade, deve ser igual a 1 ou 100% em decimais. Adicionar.
Adicionaremos agora as restrições de mínimo e máximo para atendimento nutricional. Então, as células DE11, onde se calculará a exigência de proteína e energia metabolizável, devem ser maior ou igual ao mínimo. Então, a gente passa como referência a faixa de células de D12 a E12. Adiciona. Agora, a restrição de máximo. Então, a faixa de células de D11 a E11 deve ser menor ou igual à faixa de células de D13 a E13. Essa é a restrição de máximo para nutrientes. Adiciona. Agora vem a grande novidade desse problema, que são as restrições para ingredientes. Então perceba, as células reservadas para mistura, para as variáveis de decisão, devem ser maiores ou iguais às reservadas para o mínimo. Adicionar. As células reservadas para as variáveis de decisão devem ser menores ou iguais ao máximo. Pronto, basta clicarmos em OK. Como nós estabelecemos as restrições de mínimo para ingredientes, agora não há mais a necessidade de selecionar, tornar variáveis restritas não negativas. Contudo, se permanecer assim selecionado, o resultado não vai se alterar. Selecionamos o método simplex de otimização, pois estamos resolvendo um problema linear. Tudo pronto, clicamos em resolver e ele encontra uma fórmula. A mistura ficou com aproximadamente 72,97% de milho, 27,03% de farelo de soja, não entrou óleo na mistura, a exigência atendida é de 18% de proteína bruta e 3.053 quilocalorias por quilo de energia metabolizável. Perceba, é a mesma fórmula que nós resolvemos na aula 3. Ainda na aula 3, quando nós estabelecemos a exigência mínima de proteína de 18,5% e a exigência de energia metabolizável em 3.050, nós não conseguimos resolver. Contudo, agora nós temos o óleo de soja disponível. Então, solver, resolver, ele encontra uma solução. Perceba, com a inclusão de óleo de soja na fórmula, ele conseguiu atender o mínimo de 3.050 quilocalorias de energia por quilo. Vamos supor que você deseje um mínimo de 1% de óleo na ração. Então, basta na célula reservada para mínimo você colocar que você deseja no mínimo 1% de óleo na ração. Mas você deve utilizar o valor de percentual em decimais. 1%, 0,01. Portanto, solver, resolver, ele encontrou uma solução. Está aqui a fórmula com no mínimo 1% de óleo de soja. Ele atendeu 3.090 quilocalorias por quilo de energia metabolizável. Está dentro da nossa faixa pretendida. O programa, com essa forma de organização, ficou muito funcional, pois nós temos em uma só tela os ingredientes com seu preço e composição nutricional, restrição de mínimo e máximo para ingredientes, restrição de mínimo e máximo para nutrientes, além do atendimento da exigência nutricional, o preço da ração e a própria ração. Além disso, o programa é facilmente ampliável. Para inserir ingredientes, basta inserir nova linha. E para inserir nutrientes, basta inserir nova coluna. No caso de nutrientes, será necessário inserir a função somar produto para o cálculo do teor nutricional. Quando ativamos o solver, percebemos que a configuração foi alterada automaticamente. Isso ocorreu porque nós usamos as próprias funções do Excel para montar o programa, ou seja, a função soma e a função somar produto, e também porque fizemos a programação do solver toda passando células como referência. E com isso nós finalizamos essa primeira parte do curso de formulação de ração, que é a elaboração da planilha. Nas próximas aulas, já estudaremos sobre análise de sensibilidade e outras funcionalidades avançadas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.